Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, vamos dar continuidade às nossas discussões, né? Mais uma discussão quinzenal. Vamos continuar ainda nesse texto aqui do Neville Goddard. E a frase hoje, ou o pensamento que a gente vai tentar abordar com um pouco mais de profundidade, diz o seguinte: somos apenas vestimentas onde o ser impessoal eu sou habita. Como vestimenta nos sentimos incapazes de realizar. Voltemos a atenção para longe de nossas limitações ou de nossas concepções do ser. Mais uma vez falando a mesma coisa de forma diferente, né? Porque sim, assim a gente já tem falado bastante sobre sim, esse assunto, né? E a frase remete assim: quem eu sou então, né? Quem eu sou? Eu sou o pensamento? Eu sou o sentimento? Que eu sou? E a gente já desvendou isso sabendo que eu sou a consciência que está atrás do pensamento. sim, Né? A gente já... Né? E essa vestimenta que ele fala é justamente a vestimenta do cocheiro, do cavalo, né? E se eles estão tomando conta, repete a segunda parte da frase aqui. Como vestimenta nos sentimos incapazes de realizar. Perfeito. Então assim, a vestimenta que ele se refere aqui é a consciência egoica, né? E a consciência egoica, ela não consegue ter a plenitude da realização que tem a consciência superior. Né? É aí que arremete, né? Porque a consciência egoica, com seus pulsos, ela está sempre buscando defeito, ela está sempre julgando, ela está sempre buscando um contraponto, nunca está bom, né? O ego, ele necessita, para estar vivo, né? Para ser alimentado, necessita sempre estar criticando, achando defeito e falando, tendo contraponto, né? De não está bom. E se não encontro esse defeito fora, acho o defeito em mim mesmo. O negócio está falando de problemas, né? A consciência superior já é diferente. O que eu acho interessante é que ele no fundo é sempre o mesmo ponto, só que de uma abordagem diferente. Né? E numa profundidade diferente também. Eu particularmente, eu gosto muito dessa maneira de ensino ou de discussão, porque falávamos disso há pouco, né? Quando você lê um livro A, B ou C, e é um livro importante, você dá um salto. E se você ler ele daqui 2 anos, você vai dar um salto de novo
talvez esperamos que até para mais para cima. E é o mesmo conhecimento, só que a pessoa que está lendo, ela está numa camada diferente. E no fundo ele faz isso, né? À medida que a gente está tendo essas conversas, alguns conceitos já vão ficando um pouco mais cristalizados e, como consequência, o grau de percepção de quem ouve também modifica. A gente acaba, de uma certa maneira, cooptando as pessoas também a acreditarem naquilo que... Acreditarem ou perceberem. Não vou usar a palavra acreditar porque vira... são formas diferentes de abordagem. De abordagens, exato. Mas veja, no fundo aqui ele está martelando já várias frases, ele vem colocando isso, é que quando você está centrado na consciência egoica, você não tem controle muitas vezes dos teus sentimentos, né? Por quê? Porque os pensamentos e os sentimentos que brotam, que são pulsos egoicos, né? Que provém da crítica, que provém da visualização, de enxergar só problemas, né? Eles têm uma frequência bastante densa, né? Quando você vai se sintonizar com o teu verdadeiro ser, que é a consciência superior, e acalma esses pulsos egoicos, né? Você controla o sentimento. Você consegue entrar numa faixa de sentimento de harmonia, de tranquilidade, de paz e de amorosidade. Nesse estado é que você consegue realizar conscientemente, modelando a matriz. Já isso não acontece com a consciência egoica. Ela pode até chegar a ter pulso de interferir para criar a realidade, só que será uma realidade densa, não será uma realidade, né, superior ou buscando a harmonia. Sabe que eu estava lendo essa semana aqui um quadrinho e me chamou bastante atenção. Eu acho que explica um pouco de uma maneira mais objetiva o que é essa densidade que a gente vive. Eram dois pequenos vermezinhos conversando e um perguntava para o outro quais são as 3 coisas mais fantásticas da vida. Aí um pensou e disse assim, bom, a primeira com certeza é a felicidade, a segunda o amor e a terceira uma batata. Agora, a batata de repente pode vir em segundo lugar. Eu fiquei pensando sobre isso, é uma bobagem na verdade, mas o que me chamou a atenção é que por mais que o nosso ego ele tenha pensamentos ou referências de algo que seja superior, nós estamos enfiados aqui. Então você sempre vai achar a batata maravilhosa, como uma das grandes maravilhas do mundo. Isso faz parte do meu cotidiano, faz parte dessa carruagem que está abrigando a minha consciência. Por isso da necessidade de elevação da consciência e da não identificação plena da consciência com o corpo físico. Então, veja, eu posso olhar a batata com meu raciocínio egoico e achar a batata péssima, horrorosa. Também. Né? Sim. Agora, eu posso também olhar a batata com minha consciência superior e achar uma criação maravilhosa. Sem dúvida. Né? Ou seja, depende de nós. E é isso que a gente está dizendo. Né? Que quando você está sentado na tua consciência egoica, parece que nada está bom, né? Nada está bom. Sempre a realidade, o momento presente deixa a desejar alguma coisa. Agora, quando você está num estado de conexão com a consciência superior, você vê a vida de forma diferente. Essa transcendência que você está propondo, tem uma passagem que o Albert Einstein é questionado, quando ele estava desenvolvendo a teoria da relatividade, se ele tinha chegado, se com aquelas colocações que ele fazia, ele tinha chegado ao fundo do conceito, ao fundo do poço com relação às informações. E aí ele olha para o jornalista e fala assim, no fundo do poço não tem fundo. E aí você fala, pô, o cara está ficando louco. Não, é a maneira que ele consegue enxergar aquilo, ou consegue enxergar o cotidiano dele. Por isso que eu acredito que essa mudança de consciência, ela vai ser relevante por um ponto que ele coloca nessa frase, que ele diz assim que no fundo ele fala, vou até reler aqui, mas ele fala, somos apenas vestimentas
onde o ser impessoal eu sou habita. Quanto maior a identificação minha com isso que está à nossa volta, menor a minha capacidade, inclusive, de enxergar. Claro. Eu não consigo enxergar. Aí eu não consigo trazer essa consciência superior que você está se referindo. É como se estivéssemos todos no fundo do rio, presos no lodo, né? E sem imaginar que tem água para cima e ainda tem oxigênio. Então, mas é por isso que é importante a gente trazer os conceitos de física quântica, porque somos energia pura. Isso faz toda a diferença, porque, veja, por exemplo, a luz, né? A luz é uma frequência e nossos olhos conseguem apenas enxergar uma faixa desse espectro. Sim. Só que a frequência onde está essa faixa que nós enxergamos, para o lado direito é infinito, para o lado esquerdo também é infinito. Então aquilo que Einstein falava que não tem fundo de poço, é porque não tem, é infinito. Por exemplo, a evolução da consciência tem limite. Se você pegar um Cristo, depois de ser um Cristo, evolui para onde? Nós não temos nenhuma referência, né? Absolutamente. Mas pensando em energia, a gente sabe de que um som, por exemplo, ele vai do mais denso e não tem fim essa densidade, até o mais sutil, que também não tem fim, é infinito, né? E a gente está aqui, está num espaço de energia, né? Com a vestimenta densa e com nossa consciência, né, conectada a essa carruagem, né? Então, eu não consigo realizar se eu estou centrado com minha consciência egoica, porque ela não tem potência para poder mexer com energias. É diferente quando eu sutilizo, né, e vou para uma conexão com a consciência superior, que ali sim há a maior potência de realização. Então a gente vê seres que a gente já hoje em dia sabe, né? Tem muitos seres que conseguem fazer curas, né? Não precisamos ir só Cristo. Tem muita gente aí que a gente não entende bem o processo, mas a frequência deles é gente diferente, né? Ou então alcança níveis de pensamento, de lógica superior, totalmente diferente. Estávamos falando agora há pouco do Dr. Hawkins, por exemplo. O cara transita em uma frequência mental absolutamente divina, né? Não dá para achar que não, porque é incontestável o conhecimento que ele trouxe, né? Outro dia a gente via um garoto de 11 anos, né? Fazendo doutorado em física, né? Pô, é um ser que vem com o objetivo de alimentar esta nossa dimensão com conhecimento. Imagina, que tipo de ser é esse? Que com 11 anos já fez faculdade, já fez mestrado e agora está fazendo doutorado. 11 anos de idade. Aí ele falou, eu me comparando com ele. Pô, sou um burro, sou um troglodita, né? Em termos de frequência, alcance, né? A gente falava assim, queremos inspiração, você tem que começar a tratar o teu corpo, alimentá-lo com coisas mais sutis, menos densas, pensamentos menos densos, convivência em frequências menos densas, para você, sabe, sair um pouco dessa camada, dessas energias que impedem que a gente voe, né, para poder alcançar a consciência superior. Então, quando o Neville fala, exatamente está nos levando a isso, assim, olha, desperte, saia da densidade, saia do pensamento egoico, que só critica, que só reclama, que só etc., né? Você tem que se mover para outra dimensão. E a tua vida vai mudar, mas não tem a menor dúvida.
porque você vai enxergar a vida de forma diferente, com placidez, com tranquilidade, né? E isso, sem dúvida, que te coloca num patamar para voar mais alto, em termos de inspiração, em termos de entendimento da vida, né? Automaticamente, fisicamente, você terá também uma série de benefícios, né? Com doenças, somatizações. Não será mais as somatizações de um cara que vive reclamando da vida, ou que vive preocupado da vida dos outros, né? Que são consciências egoicas, tamásicas, densas, né? Não. Temos que despertar para nós. Nós somos mais do que essa carapaça. Somos mais do que o cocheiro ou o cavalo. Nós somos a consciência que está atrás do pensamento egoico. E é esse cara que tem que aparecer. Esse cara que tem que vir à tona. Acho que por aí é a coisa. Pelo que você foi falando, eu fui viajando aqui e acabei me perdendo nos pensamentos. Mas eu sinceramente, eu acho que não dá para dissociar muito isso, né? Essa maneira de pensar, ela é significativa porque... E aí tem uma coisa que é importante também. Que no fundo eu acho que é o grande vilão disso que a gente está falando. À medida que nós vamos aprofundando a maneira que nós estamos pensando e também as nossas conversas, vai ficando cada vez mais claro que absolutamente tudo, ou seja, 100% de tudo que nós vivemos, somos, agimos, é absoluta e única exclusivamente responsabilidade nossa. Total. É o que nós temos falado agora há pouco. O conhecimento, ele não pode descer. É o indivíduo que tem que sair de joelhos e ficar em pé. Exatamente. Quando você fala da sutileza da alimentação ou do convívio com pessoas de uma frequência um pouco melhor, e como é nocivo às vezes a companhia que nós estamos, os nossos companheiros ou amigos ou conhecidos, né? E a gente estava até falando disso, pode ser uma bobagem disparada no grupo do WhatsApp, que você assiste aquilo te impacta, pode ser uma informação, pode ser uma conversa, pode ser não importa. Essa proximidade, ela muitas vezes é nefasta quando a gente não consegue perceber como ela é lesiva para nós. Com isso eu não estou falando que devemos todos andar, né, Não, você não pode abdicar do mundo que exatamente. Vivemos, né? Mas, por exemplo, se você quer você quer dedicar um tempo para a cura de um conhecido, etc. Você não pode viver plenamente nesse mundo denso e achar que com meia hora de meditação por dia você vai ter um resultado. Sim. Então, nessa semana, né, que você vai fazer esse trabalho, se alimente com frutas, verduras, né? 6 horas um pouco, não assista noticiários, né? Faça meditações para se conectar com sua consciência superior e você vai ver que nessa semana você vai começar a ficar leve, cada vez mais leve. Nesse estado, né, é que você vai conseguir resultados, né? É se desvestir desse mundo tão denso que estamos vivendo. Então, por exemplo, respiração, né? Os exercícios do estado de coerência, né? Tudo isso tem que ser trazido ao cotidiano para você fazer um preparo. Aliás, se você até tiver condições, sair de uma cidade como São Paulo, né? Ir para o campo, ir para a natureza, ir para a mata, né? Que são energias mais sutis, né? Sons, música, boa música, isso te coloca em uma outra nível vibracional, né? Porque tudo é energia, né? É por aí a coisa. Então, o que eu recomendaria é assim, se você tem uma semana mais leve, experimenta isso que estamos falando. Muda a alimentação, muda os contatos, muda o alimento visual e auditivo que você recebe,
né? Através da televisão, tira toda essa porcaria. Se você senta na frente da televisão, olha, se a gente fala em frequências superiores, né? Você não pode estar assistindo novela com aquelas tramas, né? Sexo, poder, empresa, aquela coisa. Porque, veja, desde a época primitiva nossa, onde existia a fogueira e o círculo de pessoas ao redor da fogueira, se contavam histórias. Sim. Né? Então nós temos em nossa genética, nós temos um filtro totalmente aberto para histórias. Então, por exemplo, um filme é uma história, uma novela é uma história. Se você vai assistir um filme, depois de 10 minutos você está dentro do filme. Os teus filtros cognitivos sumiram. E você vive aquilo. Né? E vibra exatamente com aquilo que você está vendo. É como assistir um jogo de futebol. É como assistir um jogo de futebol. Os vizinhos se matam porque foi gol ou deixou de ser gol. Exatamente. Né? Então, é esse despertar que nós temos que ter e dizer assim, igual como o alimento que vou ingerir através da minha boca, que alimento eu vou ingerir através dos meus olhos e dos meus ouvidos, porque é energia pura. Isso está me fazendo vibrar naquela dimensão. Então, despertar para isso, né, é você despertar para uma conexão superior, abandonar a mentalidade egóica do eu gosto, eu não gosto. Não, o que é necessário para o momento? O que serve a vida neste momento, em relação àquilo que eu quero? Se eu quero ser melhor, se eu quero fazer práticas meditativas mais profundas, se eu quero servir para a cura, seja coerente. Percebe? Então, é todo um movimento, né, holístico ao redor de você. Você não pode simplesmente achar que, bom, agora eu vou meditar. Não, se você acabou de assistir um filme de pancadaria, ou aqueles programas dessas lutas que estão aí, UFC, não sei quanto, vai meditar o quê? Vai vibrar o quê? Violência. Não é verdade? Então, esse é o ponto. É por isso que ele fala que a vestimenta, que a consciência, quando vem neste plano, se veste para poder viver nesse plano. Se essa vestimenta está no comando, você não consegue fazer nada. E não dá para passar incólume por algumas coisas. Claro que não. Não dá, porque a gente acaba se envolvendo e é importante também falar, ninguém é contra a novela ou contra um bom livro de romance, não é isso. Não se trata disso. Mas é uma questão de você usar o bom senso também para coerência, né? Coerência em relação àquilo que você quer fazer neste momento. Exatamente. É só isso. O mínimo, né, de coerência às vezes é bom. Acho que é isso. É isso. Perfeito.